Vamos começar. Vamos orar. Vamos começar. Deixa eu ver aqui. O Mário pode orar? Pode começar? Posso. Vocês me escutam bem? Eu estou com fone de ouvido. Ouvimos? Sim. Amém. Então vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesta sexta-feira à noite. Nós te louvamos porque o Senhor está conosco, Pai. Não foi aleatório nós estarmos aqui nesse momento para aprender mais sobre Ti. Que o Senhor possa usar a Carol, Deus, para que ela possa nos ajudar a entender como nós podemos estar mais próximos de Ti, como nós podemos desenvolver nosso relacionamento contigo, que é a coisa mais importante das nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Senhor, a cada dia sermos mais parecidos com Jesus, a Te amar, Deus, a cada dia mais, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, Senhor. Esteja conosco nesse webinário. Obrigada pelas pessoas que já chegaram, pelas pessoas também que não puderam estar. Que o Senhor possa nos edificar em Cristo, pelo poder do Espírito sempre, Pai. E é no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Obrigado, Mário. E, gente, eu quero dar as boas-vindas a todos, né? Já agradeço a presença de vocês. Nós vamos começar mais um dos nossos webinários. Hoje, nossa convidada é de casa, né, querida, conhecida, né, por todos vocês, né, a Carol. A Carol, ela é esposa do Léo. O Léo está lá cuidando das crianças nessa hora, para ela poder estar aqui conosco, né? E ela é missionária da CRU, missionária de tempo integral. Ela trabalha com o FACT, né, como vocês sabem, missionária ligada ao FACT Commons, mas ela também é líder do Movimento de Oração Brasil, que é um movimento ligado à CRU também. O movimento, ela pode até falar um pouquinho mais do MOB também, o que o MOB faz. E ela é a líder nacional do MOB, né? Além de também já ter trabalhado com estudantes, com o movimento de estudantes da CRU, formada em jornalismo, pela UERJ, né, Carol? UERJ. O que mais? Bom, vou deixar ela terminar de se apresentar, falar algo mais que achar importante, né? E é isso, a gente já agradece, Carol é uma benção, né? E ela preparou com muito carinho, né? Ela já falou um pouquinho do que vai fazer e eu vi que vai ser um momento muito bom, muito precioso, edificante, para a gente descobrir um pouco mais, entender um pouco mais sobre como Deus nos chama para amá-lo, para adorá-lo, para conhecê-lo, né? Então vai ser um momento importante para o nosso crescimento espiritual. Então vou já passar a palavra para a Carol. Carol, fica à vontade. Sem som? Deixa eu ver aqui. Será que... Só um minuto. Pode ser que... Tenta aí, Carol. Agora sim. Estava impossibilitada. Agora fica à vontade. Obrigada, Nelver. Obrigada. Boa noite, pessoal. Muito bom estar com vocês, né? E poder compartilhar um pouco sobre esse tema, né? Sobre vida de oração, né? E a importância da gente priorizar, né? O nosso relacionamento com Deus. Para mim é um prazer mesmo, um privilégio. E eu agradeço por terem feito o convite, né? Para eu estar aqui com vocês também, nessa noite. Como o Nelber falou, né? Eu faço parte de um ministério que pertence à CRU, que se chama MOB, Movimento de Oração do Brasil. E o propósito desse ministério é mobilizar a oração relacionada às ações, né, da CRU. Não só entre os missionários, mas também entre os voluntários, né, as pessoas que estão aqui fazendo parte do nosso mesmo ambiente.
Então, a gente busca tanto saber pedidos, né, ajudar a entender o que está acontecendo no mundo, no nosso país, nos estados, né? Às vezes a gente está num lugar, mas a gente não sabe o que os nossos irmãos de outras cidades, né, estão passando. Então, a ideia é essa, é tentar deixar todo mundo ciente, né, e assim a gente poder orar um pelo outro. E também em relação aos outros países também, né, que a gente está presente em muitos lugares, como o CRU. Então, a gente acaba recebendo também esses pedidos, né, e orando uns pelos outros. Mas a gente também tem a intenção de lembrar, né, de trazer esse lembrete que precisa ser para o resto da nossa vida, da vida com Deus, né, que ela precisa fazer parte do nosso trabalho ministerial, enfim, e qualquer outro. A gente não tem como a gente fazer o ministério, né, seja como missionário em tempo integral, como é o meu caso, ou parcial, afiliado, enfim, tem várias categorias, ou como voluntários, né, em algum movimento missionário também. Não tem como a gente fazer nada se não partir desse relacionamento que a gente tem com Jesus, né? Esse é o nosso ponto de partida. E o que eu vou compartilhar um pouquinho hoje é com o intuito mesmo de nos ajudar, né, a cultivar essa comunhão com Deus. Eu queria, né, aproveitar e perguntar, né, não sei se todo mundo conseguiu fazer o teste. Vocês conseguiram fazer o teste, gente? Podem ser sinceros, não vou ficar chateada, tá bom? Mas digam aí, quem não puder falar, manda aí no chat. Se você conseguiu, a Mari falou que deu uma olhada. Ok. Vocês conseguem, se a gente tirar um tempinho agora, né? Porque o que eu vou compartilhar hoje, ele tem bastante a ver com esse teste, não precisa necessariamente uma coisa, né, ser feita para a gente conversar, mas eu acho que ajudaria. Mas primeiro eu preciso saber, vocês têm condição de fazer o teste agora, se a gente separar alguns minutinhos? Porque dependendo, né, de como está todo mundo, se não tiver, a gente deixa para vocês fazerem depois. Sim, Nelber falou que sim. Mari falou que sim. Digam aí, Sim, gente. Sim? sim. Então tá. Então eu vou colocar aqui no chat, tá? O link do teste. O teste, né, é um documento, aí vocês vão ler e vão marcando aí os pontos de acordo com a orientação que tá bom? Esse link também foi compartilhado no e-mail. Se você quiser acessar pelo seu e-mail, também dá certo. Vou até dar uma lida aqui no começo do teste, que aí já ajuda a orientar. Então, olha, gente, vou separar alguns minutos. Quem puder já começa a fazer, tá bom? E aí, enquanto isso, eu vou dar uma breve explicação aqui de como que funciona esse teste. Olha só, você vai fazer o teste, né, e vai descobrir qual desses 9 temperamentos espirituais é uma das maneiras, né, de nomear o artigo, o estudo que a gente vai falar esta noite. Qual deles melhor descreve você? Então, você vai ver ali as afirmações e vai marcar de 1 a 5, sendo 1 nada certo e 5 muito certo, né? Então, se você se identificar muito, o máximo seria 5. Se você não se identificar nada, você marca 1. E aí você vai anotando os resultados, tá bom? Pega aí um papel, alguma coisa, ou se não tiver papel, digita aí em algum outro documento no seu celular, e depois você vai fazer a soma de cada um, tá vendo? Primeiro é o naturalista, depois sensorial, tradicionalista, a gente vai explicar, tá bom, pessoal? Vou explicar um pouquinho o que é cada um deles. Pelas afirmações, vocês já vão ter uma ideia, né? Ativista, asceta, cuidador, são 9, né, no total. Entusiasta, contemplativo e intelectual. Aí eu já vou falando aqui. O pessoal está escrevendo lá no arquivo compartilhado, então é melhor você anotar num papelzinho à parte, que a Carol está falando, senão não vai ver sua pontuação. Eu nem sabia que estava dando para escrever. Tá todo mundo
Mesmo arquivo. Tá certo, né? Ó, a Mari tá dando essa sugestão aí, pessoal, fazer uma cópia. Então tá, gente, estamos dando alguns minutinhos aí. Não sei se está todo mundo conseguindo fazer, né? Mas vamos lá. Para quem está entrando agora, né? Eu vi que o Matheus entrou agora. Eu estou dando alguns minutinhos, Matheus, para quem não conseguiu fazer o teste fazer agora, tá bom? O teste ele foi mandado por e-mail para vocês, mas eu compartilhei o link aqui também. Então, se você conseguir entrar e dar uma lida aí nas questões, né? Eu vou mandar o link. A mensagem já está fixada. Não, tá. Deixa eu mandar o link de novo. Certinho, Carol, pode deixar. Ah, o Nelber mandou também. Então, pronto, pessoal, vocês vão vendo aí. Eu acho que ao fazer o teste, né, a gente já vai vendo como existe diversidade, né, na nossa busca por Deus, né? Vocês já vão percebendo à medida que vocês estão lendo aí as opções. Eu, pelo menos, me surpreendi de como existia tantas coisas. E aí a pessoa escolheu esses 9, né? Não significa que não tenha apenas, que tenham apenas esses, né? Eu não vi o tempo que a gente tinha começado o teste. Você viu, Nelber? Esqueci de colocar a data, o tempo aí do começo. Não vi também, mas deve estar com uns 3 minutos. Deve estar com uns 3 minutos, né? Ok. Então vamos ver se em 5 minutos a gente consegue terminar uma leitura dinâmica, né, gente? E quem terminar vai avisando, tá bom? Que terminou. Avisa aí no chat que conseguiu concluir. Bem dinâmica. Mas vocês já são craques nisso, que vocês leem muitas coisas, então acho que vocês já estão acostumados a ler as coisas rápido.
E aí, gente, como que estão? Alguém conseguiu terminar já? Mais ou menos. Tudo bem, vamos dar mais alguns minutos, tá bom? Eu só fiz a leitura dinâmica mesmo, para pontuar. A parte matemática agora não vai dar certo, não. Vocês só... Tudo Eu, bem, Elias. eu percebi que eu não estou nem na metade ainda. Você tem que pensar também, né? É difícil fazer leitura dinâmica. Mas, Elias, talvez com a leitura dinâmica, de repente, você já conseguiu, né, ter uma visão de com qual deles ou Eu com consegui me quais. achar, já consegui me achar. É, É, vi que a Miriam, né, terminou também. Sim. Ó, vou dar mais 2 minutos e aí a gente vai conversar com aquilo que vocês conseguiram, gente. Então tá, pessoal, vamos lá. Depois vocês podem fazer com mais calma, né? O link já foi compartilhado com vocês e também depois o pessoal, a nossa equipe maravilhosa de mídia, vai compartilhar também o estudo que vai explicar um pouquinho cada um desses estilos. E aí vocês vão ter acesso a isso também, né? E poder fazer uma reflexão com mais calma, tá? Mas, com aquilo que vocês conseguiram ler agora, mesmo sendo muito rápido, queria, antes de começar, ouvir um pouco de vocês, né? Como que foi descobrir um pouco sobre isso, o que que vocês acharam, fazendo essa leitura aí? Alguma surpresa, ou você conseguiu identificar, né? Qual é o estilo que você se identifica, enfim. Eu consegui responder aqui, eu já tinha dado uma olhada, né? Ah, teve dois que eu marquei uma pontuação muito alta, que foi o sensorial e o entusiasta. Mas, assim, eu estou num momento muito depressivo. Então, as perguntas do entusiasta, né, que tem a ver com alegria, com gozo, com celebração, elas podem não estar refletindo no momento que eu estou agora. Entendi, Vanice. Mas, mesmo assim, você se identificou, né, com esse. Pela questão da importância que o culto tem para mim, né? Eu não estou conseguindo ir para a igreja esses dias. Eu passo mal, né? Fico com ansiedade, tenho crise. E eu sinto muita falta disso mesmo, de estar na igreja com os irmãos cantando junto. Uhum, sim. Acho que quando a gente fizer uma explicação, né, sobre cada um deles, talvez isso se confirme ainda mais, Vanice. Você, né, tem esse estilo mesmo, entusiasta. E, os, e o outro também.
né? Não vou adiantar a parte, mas acho que faz sentido aquilo que você falou. Quem mais gostaria de falar aí? Como que foi? Ou se você identificou, quais foram, também pode colocar no chat. Quem não puder falar e quiser colocar no chat, pode colocar também. Então, eu acho que eu conhecia, Carol, por você mesmo, né? Essas perguntas. Eu acho que ela participou de alguma coisa que você estava. No Nordestão. Foi. Tinha alguma coisa, gente. E aí foi legal revisitar. Eu não sei, eu acho que eu sou tudo, assim, eu gosto. Eu sou de fases, eu gosto de me relacionar com Deus de todas as formas. Acho que eu vejo Deus em tudo, assim, no silêncio, com as pessoas, na natureza. E aí, eu sou muito igreja, eu gosto da igreja, da congregação, louvando com as pessoas. Eu também vejo muito a manifestação de Deus nesses momentos. Gosto muito de ler, ultimamente eu tenho lido pouco, assim, né? Então, talvez eu tenha experimentado Deus pouco nas minhas leituras, só na Bíblia mesmo, né? Mas outros livros que eu gosto muito de ler, apologética, sobre... Eu teve uma época, assim, que eu me relacionava, via muito Deus, né? Nesses escritos, né? Os homens, mulheres de Deus que escreveram os livros, as experiências, e aí me motivava muito também a desenvolver mais minha fé, também me relacionar com Deus. Mas, não sei, eu acho que eu acho que eu vejo muito Deus em todas as coisas, assim, nesse sentido, né? Então, na igreja, fora, na natureza, em tudo, não sei. Muito isso. Depois eu vou anotar direitinho a pontuação, assim, na ponta do lápis, e vou ver o que realmente vai se sobressair mais. Uhum. Mas é isso. Obrigada, Elias. Eu lembro que quando eu olhei a primeira vez, eu achei meio estranho, assim, eu disse, meu Deus, que coisa estranha, porque parecia meio como se estivesse compartimentalizando, né? Só que foi muito interessante agora, porque eu achei didático, assim, né, de um exercício de autoconhecimento e para a gente identificar formas através das quais a gente pode se aproximar de Deus, né? A gente sabe que a revelação de Deus se dá por meio da Bíblia, se dá por meio da natureza, né? Mas nós somos seres diferentes, nós somos muito diferentes, né? Com temperamentos, personalidades diferentes, e isso conta também, Deus se aproxima da gente de formas diferentes também, né? Então, eu acho que o que foi mais legal agora foi ver essa diversidade de abordagens e assim como Elias, eu também me identifiquei com. Na verdade, eu me identifiquei com quase todas, menos o sensorial, assim, eu acho que o meu que tem menos é o sensorial, mas todas as outras. Não é porque eu sou presbiteriana, não, mas todas as outras eu me identifiquei bastante. Eu também gosto muito do silêncio, da natureza, dos livros, da tradição, né? Enfim, eu gostei muito desse exercício. Legal, Mari. Obrigada por compartilhar. Ó, eu terminei também, eu me surpreendi. Eu fiquei aqui numa seta. Ficou, amiga? Torre contemplativa. Ficou aqui uma média da torre contemplativa, ficou batendo. Agora eu fiquei surpresa aqui com a seta. Mas teve, assim, naturalista. Eu gosto da natureza, mas não foi lá, né? Não foi lá em cima. Entusiasta também fiquei aqui, em alguns. O 20, que aí ficou assim, 25, 22, 20. Eu estou meio misturada aqui. Mas a seta realmente me surpreendeu. Miriam, eu também, esse é o meu, sabia? Os meus mais altos. E eu fiz esse teste ontem, né, antes, para me preparar, mas eu já tinha feito há muito tempo atrás e deu as mesmas coisas. A seta e contemplativo também. Aí eu não estou sozinha. Eu só achei curioso, que eu penso, meu Deus, como serei a seta e contemplativa, sendo mãe, tendo 3 crianças em casa? A gente tem que criar, né, aí as oportunidades. Então tá, gente, eu vou compartilhar aqui minha tela, mas quem quiser continuar compartilhando ou falando, né,
Ah, aí no chat, tá? Fiquem à vontade para falar. Cadê, gente? Onde está? Só um minutinho, que eu estou procurando a janela. Por algum motivo. Nelber, você consegue compartilhar aquele PDF? PDF, né? Sim, sim. É, Deixa eu... porque aqui, na hora que eu estou tentando compartilhar, só está aparecendo as minhas janelas do Chrome, mas não sei por que não está aparecendo o meu PDF. Deixa eu tentar aqui, só um instantinho. Tá bom. Mas, gente, eu vou adiantando, né, um pouquinho do assunto, enquanto o Nelber está procurando ali. Por que, né, que a gente resolveu escolher esse tema para esse webinário? Primeiro, porque o intuito era trazer algo talvez um pouco mais prático, né, que ajudasse cada um que está aqui, né, participando, a conhecer um pouco mais, né, do seu estilo ou da maneira como Deus te criou, né? Porque é isso, Deus realmente criou a gente de formas diferentes, como a Mari observou, e às vezes a gente pode não levar isso em consideração, né? Ou tá tão acostumado a ver as coisas de um jeito só, ou às vezes tenta se enquadrar, né, num padrão que tem mais a ver com outra pessoa e não com a gente, né? E isso pode nos prejudicar. Então, o intuito é nos ajudar mesmo, né, a entender. Aí, eu acho que agora não vou conseguir. Obrigada, né? A entender, né? Como é que Deus criou a gente, com o que que a gente se identifica mais e como eu posso cultivar minha comunhão com Deus ciente disso. Pode passar aí para o próximo, Nelvin, por favor. O próximo é uma foto da minha família. Próxima página. Eu acho que a maioria de vocês, se não todos, já conhecem, né? Mas coloquei aí. Olha aí, essa foto foi do último aniversário da Elis, 9 anos. Então, ó, eu sou casada com o Léo, como o Nelby falou no começo. Temos aí a Cleo, a mais velha, a Elis, que é do meio, e o Davi, o mais novo, o rapaz. Aí, entre as irmãs. Pode passar, Nelby. Só para vocês conhecerem, quem não conhece. Então, gente, né, o ponto de partida para a gente continuar falando aqui sobre esse assunto e entender um pouquinho mais sobre esses estilos é o nosso relacionamento com Deus, né? E a gente precisa entender, né? E talvez todos vocês já saibam, isso não é uma novidade para vocês, que Deus deseja que o seu relacionamento com Ele seja a sua maior prioridade. Eu acho que se eu perguntasse aqui, se vocês sabem disso, eu acredito que todos vocês diriam, é verdade, né? Concordam com essa afirmação. Mas a gente precisa, além de saber, né, viver mesmo de acordo com isso, né? E eu sei que dependendo dos estágios que a gente está na vida, pode ser uma luta, pode ser mais difícil a gente colocar isso em prática, né? Ter o nosso relacionamento com Deus, de fato, como uma prioridade. As tarefas, ou o trabalho acumulado, né? E aí, quando a gente pensa na vida acadêmica, sabemos que é uma vida bem, com muitas ocupações, né? Ninguém está com tempo sobrando, pelo contrário, mas continua sendo o mandamento, né, de Deus é o mesmo para todo mundo, né? Inclusive para quem está aí na vida acadêmica fazendo, concluindo projetos, teses, dissertações, enfim, não tem exceção, né? A gente não abre uma pausa e aqui, poxa, durante essa época, Deus não dá para, né? Não está dando, né? Então, não tem isso. Deus continua chamando a gente da mesma forma, né? Para buscá-lo em primeiro lugar, independente das etapas da vida. E aí, até como eu falei, né? Eu mencionei que eu tenho 3 crianças em casa. Então, eu gosto desse tema porque ele é também desafiador para mim, né? E quando era uma realidade, quando eu era solteira ou casada sem filhos, né? Agora, com filhos, é outra realidade. Mas eu sei que Deus continua fazendo esse chamado para mim, né? Para que eu esteja com Ele. Então, a gente precisa encontrar e
criar esses espaços nos nossos dias, né? Em cada dia a gente tem que criar esse espaço aí com Deus. E aí entender um pouquinho desses estilos pode nos ajudar, né? Porque talvez tenha algumas coisas que vão ser mais naturais para você, de acordo com aquele estilo que você se identifica. Mas isso de forma alguma é limitador, tá, Elias? Você pode querer todos eles, não tem problema nenhum. O objetivo é só mesmo a gente conhecer um pouquinho mais, né, da maneira como Deus nos criou e aquilo que, de repente, vai até facilitar um pouco, né, na nossa dinâmica aí, do dia a dia. Pode passar o próximo, né, por favor. O texto, né, que eu queria trazer para a gente lembrar e para ser o nosso grande incentivo em sermos lembrados, né, dessa verdade que Deus ele quer ser a prioridade na nossa vida, é um texto que vocês conhecem muito bem também, imagino, né? Está lá em Marcos 12, de 28 a 30. Olha, chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Foi uma pergunta boa, né, que ele fez. Não sei qual era a intenção dele, mas foi uma boa pergunta. E aí Jesus responde: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Então, esse é o principal mandamento, né? O próprio Jesus está trazendo de volta isso aqui, né, no Evangelho, lembrando a gente. E isso realmente deve nos levar, né, a nos esforçarmos para obedecer essa ordem de Deus. Agora, claro, né, eu falei nos esforçarmos, porém, é, não é, né, é o esforço, sim, porque a gente tem a vida aí puxando a gente, mas é um prazer, né, porque, olha só, o Deus que é o nosso Criador, que nos ama como ninguém mais ama, né, ele faz questão, né, que a gente o ame também, e que a gente esteja com ele. Então, é bom a gente também colocar isso em perspectiva, né? E lembrar que, poxa, é um mandamento, eu preciso obedecer e é algo bom, prazeroso, né? Abençoador para minha vida, enfim, né? Não é um fardo, né? Não, pelo contrário, é algo que vai nos abençoar muito. E é isso, gente. Precisamos nos lembrar sempre disso, né? Constantemente. Em um outro momento, quem sabe, eu compartilho com vocês um outro princípio que eu também me ajudou bastante, são os ritmos que a gente pode adquirir, né, na nossa vida espiritual, para nos ajudar a cultivar também esse e colocar esse mandamento aí em prática. Mas hoje, a proposta de hoje é falar desses 9 estilos aí. O autor do livro é o Gary Thomas. Esse livro não tem em português. Eu vi até que tem outros livros dele em português sobre outros temas, sabe? Sobre paternidade, sobre casamento. Mas esse livro específico não está traduzido para o português. E depois teve uma outra pessoa, que inclusive na divulgação acho que a gente mencionou o nome dela, que fez o material que é o que eu vou me basear hoje, para fazer um resumo aqui desses 9 caminhos. Essa pessoa, ela tentou colocar algumas disciplinas espirituais, né, que podem ajudar as pessoas que se identificam com cada um desses estilos aí, que é o que eu vou comentar agora. Mas esse autor, ele trouxe, né, essa ideia aí desses estilos espirituais e partindo desse pressuposto que Deus nos criou, né, com personalidades diferentes, ele chama até de temperamentos espirituais, e isso vai nos atrair, né, naturalmente, para alguns tipos de práticas, de orações, né, a maneira como a gente vai se conectar com Deus. E é importante a gente entender que não tem, né, só um jeito. Deus quer que a gente se sinta livre, né, para adorá-lo, de acordo com a maneira como ele nos criou, né? Sendo práticas bíblicas, né? A gente precisa conhecê-las, né? E tornar, assim, ainda mais dinâmica, né? A nossa relação com Deus mesmo.
E aí eu vou fazer agora um breve resumo, assim, uma apresentaçãozinha. Agora não vai estar mais aí, tá, Nelber, no PDF. Pode parar a apresentação. Mas vocês viram, né, enquanto vocês estavam fazendo o teste, acho que deu até para vocês pegarem já um pouco da ideia de cada um. Então, vou começar com naturalistas. Alguém aqui se identificou? Eu sei que a Miriam, né, falou que ela se identificou um pouco. Nelber se identificou com naturalista? Pois é, os naturalistas foram os primeiros, né? É a ideia da gente se conectar com Deus através da natureza. Acho que é uma ideia que a gente está até bem familiarizado, né? E que, mesmo que esse não seja o que você conseguiu mais pontos, acho que todo mundo aqui concorda que quando a gente está diante da natureza, né, do mar, ou de um lugar em que a gente tem muito verde, né, no campo, ou diante de coisas grandiosas da criação, né? Às vezes um lugar que tem canyons, né? Enfim, formações assim que a gente fica. São formas que não tem como a gente não olhar para isso, né? E não pensar em Deus, né? Não estar conectado com Ele quando a gente pensa nisso. E aqui diz o seguinte, né? Eu vou dar uma lida no material que depois vocês vão ter também, tá? O naturalista, ele busca sair da arquitetura formal e dos bancos acolchoados para entrar em uma catedral completamente nova, um lugar que Deus mesmo construiu, o exterior. Então, são pessoas que precisam estar, né? Elas só estar dentro de um local fechado, vai ficar faltando alguma coisa. Elas precisam de tempo em tempo sair, né? Ir para esse exterior. Qualquer lugar que tenha algumas árvores, um riacho, né? Um céu aberto, né? Um lugar onde você possa contemplar o céu, enfim. E isso já vai ajudar muito a pessoa a se conectar com Deus, né? E aí, alguns exemplos de práticas que podem ajudar quem já tem essa inclinação aí para ser naturalista é uma caminhada de oração. A gente até faz isso, né, no campus. Mas você pode fazer isso não só na universidade, né, orando pela sua universidade, você pode fazer isso em algum lugar, às vezes na sua cidade, onde, né, algum parque ou uma praia, enfim, um lugar que você possa caminhar e ter um tempo para estar falando com Deus, mesmo que seja, né, em pensamento. Às vezes não dá para a gente falar em voz alta, né, dependendo do lugar. Então, uma caminhada de oração seria uma prática, né, interessante para quem tem esse estilo. Outra maneira é a ideia da prática da presença de Deus, né, que é intencionalmente você lembrar ao longo do dia, né, ao longo do seu dia, que Deus está ali com você. E aonde você estiver, né? E aí você pode fazer isso. Tem pessoas que usam alarme do celular, né, para fazer isso, para pequenos lembretes, né, para você lembrar, Deus está aqui comigo, né? Eu estou aqui envolvido nas minhas coisas, mas Deus está aqui comigo, né? Ele continua comigo. Outro ponto que pode fazer bastante diferença, né, para quem tem quem se identifica dessa forma, é a questão de se desconectar. Porque estar na natureza é também você se afastar um pouco, por exemplo, da tecnologia, né? Que hoje em dia ela é muito difícil a gente não estar conectado dessa forma, né? Em relação à tecnologia. Então, algo que pode fazer muito bem é literalmente se desconectar, né? Desligar o celular, colocar no modo avião, se afastar um pouco dessas outras distrações para que você possa ter essa conexão com Deus, né? Através da natureza também. E tem outras coisas também, gente, que daria para a gente pensar, mas vou continuar porque, né, tem os outros. E quem quiser fazer algum comentário pode fazer aí, tá bom, gente? Mas vou seguindo aqui para os sensoriais. Os sensoriais, que foi a Vanice, né, que comentou que ela se identificou com sensoriais. Eu conheço a Vanice já há algum tempo, e eles são, eu acho que as pessoas mais artísticas, né, elas se identificam com esse estilo aí, porque é a ideia de todos os seus sentidos estarem envolvidos na adoração a Deus, né? Então, a sua visão, paladar, olfato, né?
é diferente, enfim, talvez quem tem essa veia mais artística consegue se identificar de cara com isso, né? Com o que seria o sensorial. Quando eu estava me preparando, ouvi sobre um desses autores, eu acho que era o Henry Nouwen, enfim, um deles que é bem conhecido nessa área de disciplinas espirituais, né? E que ele costumava ir num museu onde tinha aquela pintura do filho pródigo, sabe? A volta do filho pródigo, é do Rembrandt, né? E ele ficava horas olhando para aquela pintura. E talvez, né, para quem não é sensorial, você pensa, meu Deus, eu acho que eu não conseguiria ficar nem 10 minutos olhando para uma pintura. Porém, olhar para aquela pintura, né, que é uma obra de arte bela, que retrata uma cena bíblica, né, uma cena de uma parábola, isso, ele via Deus ali, né, ele conseguia, estava se comunicando com Deus, se conectando através disso, através da contemplação de uma obra de arte. Então, não sei se teve mais alguém aí que se identificou com sensorial. Isso é só um exemplo, mas tem todos os outros sentidos, né? A ideia dos nossos sentidos estarem envolvidos, né, na nossa adoração a Deus. Ah, eu não sabia disso, Luiz, que o Freud olhava para a estátua de Moisés. Interessante. Aham, ele passava muito tempo olhando também. Pois é. Então, e aí você vai percebendo coisas, né? Enfim, tendo reflexões. Essa é uma maneira da gente se conectar com Deus. Algumas sugestões de práticas espirituais a celebração, né? Aí a celebração não está só restrito ao culto em si, dentro de uma igreja, mas celebrações de uma maneira geral, né? Atividades que levem o coração, por exemplo, né? Aí eu estou pensando em um exemplo aqui que a gente já usou até em campo. A gente já fez sarau de poesia, é arte também, né? E pode ser uma maneira da gente se conectar com Deus, né? Através de uma boa poesia, né? Enfim, celebrações é um dos atos, né? Uma das maneiras. E tem várias maneiras de orar mais artísticas, tá, gente? Não sei se vocês já participaram de um 24/7, que a gente fazia, né? Ainda existe, na verdade, esse movimento não é da CRU, mas a gente já fez esse movimento de oração na CRU também. A gente ficava por 7 dias se revezando, né, em alguma sala, e ininterrupto, né, orando ali, sempre tinha um grupo rendendo o outro até completar 7 dias. E uma das coisas que a gente fazia era um mural, né, na parede, a gente forrava uma parede toda de papel e as pessoas pintavam, né, às vezes pintavam cenas que tinham a ver com versículos ou algo que tinha a ver com uma oração que você gostaria de fazer. Enfim, tem várias maneiras aí criativas, né, de você exercitar um pouquinho mais essa parte aí do sensorial. Vou passar para o terceiro, que são os tradicionalistas. Os tradicionalistas, eles amam a Deus através do ritual de símbolos. Não sei o quanto isso pode soar estranho, dependendo do seu contexto, né, da onde você vem. Talvez pensar assim, poxa, ritual, né, será que isso é legal? Será que isso é bom? Quando eu penso num contexto interdenominacional, eu consigo imaginar que talvez isso pode soar um pouco mais complicado para algumas pessoas. Mas esse é o propósito também, né? Que a gente entenda que existe muita diversidade, né? Na maneira como a gente se conecta com Deus. E tem pessoas que isso faz muito sentido para elas, né? Alguns exemplos. O calendário litúrgico, né? Que tem algumas denominações que seguem. Então, aquele calendário, então, de acordo com as épocas, né, do ano, existem algumas tradições que são observadas e que isso ajuda as pessoas a estarem concentradas ali naquela época do ano, por exemplo, na Páscoa, né? Quando antecede a Páscoa ou quando antecede o Natal. Aí te ajuda a pensar mais no sentido daquilo, não só cair de paraquedas, né, naquele feriado. Então, tem a ver com isso, com pessoas que se conectam
com esses símbolos, esses rituais que têm a ver com a tradição cristã, né, que foram construídos e que eles têm o intuito de nos trazer, voltar a nossa atenção para o sentido, por que a gente está ali, né? Eles nos ajudam mesmo, essa parte. Alguns exemplos, né, do que os tradicionalistas talvez vão se sentir mais inclinados a fazer. Orações litúrgicas, né? Existem orações, livros de orações de cristãos, especialmente os primeiros cristãos, né? E que você pode ler aquela oração e se identificar, né? Palavras, são escritos que inspiram também e que podem, né, fazer parte aí da sua dinâmica. A questão de hábitos de oração, de horas, né, durante o dia também. O próprio jejum, né? Inclusive, o jejum pode ser algo bem interessante para o sensorial também. Então, alguns exemplos, né, aí de práticas que estão bem relacionadas aos tradicionalistas, tá? Alguém se identificou com esse? Alguém aqui do nosso grupo? Não sei. Nelber? O meu segundo foi o terceiro. Ah, legal, interessante. A Mari também. Legal, Mari. Pois é. Enfim, muito. Eu acho que de cara eu não me identificaria com esse, mas, por exemplo, uma coisa que depois que eu tive filhos, eu comecei a buscar mais foi essa questão do calendário litúrgico, né? De a gente se prepara para a Páscoa, a gente se prepara para o Natal, né? Eu comecei a pensar mais nisso, até na maneira como eu quero ensinar meus filhos, né? Sobre o que aconteceu, o sentido dessas datas, né? Então, é muito legal mesmo ver que tem espaço para isso também. As setas são o próximo, tá? Usar setas, amar a Deus na solidão e na simplicidade. Enquanto que, talvez para um naturalista, né? Ir para a natureza vai ajudar muito ele a se conectar com Deus e até esquecer as demais coisas. Para o asceta, ele precisa do mínimo para que ele não se distraia, né? E ele realmente possa ali estar apenas com Deus, né? Apenas as outras coisas podem acabar distraindo essa pessoa. Essa é a ideia, né? Do asceta. Então, o temperamento ascético gira em torno da solitude, austeridade, simplicidade, do compromisso profundo. É o temperamento monástico, por assim dizer, que representa os cristãos que não temem a disciplina, a severidade e a solitude, tá? Olha, gente, então é isso. Talvez, eu já vi, nunca fiz. Eu até participei uma vez de um retiro em que uma parte dele a gente precisava, o combinado era que cada um ficasse ali, só você e Deus. Não era para a gente conversar. Uma parte, não era o tempo todo, não. Mas eu sei que existem retiros assim, né? E às vezes até de outras religiões. Mas existem retiros cristãos, tá? Que também tentam seguir essa questão do silêncio, né? Da solitude. Eu acho bem interessante, me identifico bastante. Me ajuda, sabe? Eu acho que às vezes eu preciso desses momentos para conseguir me concentrar, para conseguir ouvir mais a Deus, né? E é assim que funciona o processo. Práticas espirituais que têm a ver, né, com esse estilo. O silêncio, o próprio silêncio, né, é uma prática espiritual. Então, é o silêncio, não é o silêncio pelo silêncio, né? Mas você pode meditar em um texto da palavra de Deus, né, e ficar ali em silêncio, meditando naquele texto, enfim. Existem algumas maneiras também de você praticar o silêncio, tá? Mas você vai estar direcionando a sua mente para algo, né? Para a verdade de Deus. A solitude, né? A simplicidade, ou seja, né? Aí na simplicidade às vezes envolve você avaliar, né? O que precisa sair da minha vida? Será que tem algumas coisas que estão a mais e que eu preciso tirar justamente para eu ter esse espaço, né? Para estar com Deus? Essa é a ideia também da simplicidade. E vou passando aqui, gente, para o nosso tempo seguir. Vou para o próximo, tá? Que são os ativistas. Alguém aqui no nosso grupo se identificou como ativista? Não?
Eu conheço algumas pessoas, mas eu também não me identifiquei. Não é o meu mais forte, com certeza. Mas achei muito interessante, porque conheço alguns amigos que estariam bem dentro dessa descrição aqui. Ó, os ativistas são pessoas que amam a Deus através da confrontação. E que talvez, quando você olha assim, meu Deus, para mim, né? Eu olho e penso, fico cansada só de ouvir. Porém, para essas pessoas, esse movimento, né, de confrontar, de lutar por coisas, enfim, lutar contra o pecado no mundo, né, ou contra injustiças, isso, ao invés de drenar, isso dá energia para elas, elas são movidas a isso. E Deus fez pessoas assim também. Isso é muito bonito, né? Ver a beleza que existe no corpo de Cristo. Então, os ativistas, eles amam a Deus defendendo a retidão e a justiça. São pessoas que vão ter esses valores muito fortes, né? E vão se conectar com Deus através disso também, né? Com esse peso que eles têm no coração de ver justiça sendo feita. Eles necessitam encontrar equilíbrio adequado. De fato, o equilíbrio modelado por Cristo, aquele que regularmente intercalava momentos de refrigério espiritual com um ministério intenso. Então, são pessoas muito intensas, né? E que também precisam desse equilíbrio, né? Para que elas tenham também uns momentos ali em que eles estejam com Jesus, né? Conectados mesmo à solitude. Mas, e como que o ativismo pode tornar a forma, né? Ele pode ser um ativismo cristão, reforma social, enfrentar um erro ou um mal. Escritores, preletores, políticos, acadêmicos, artistas e donas de casa podem ser ativistas. Fiéis na sua própria esfera para defender a verdade. Eles nunca estarão satisfeitos com aquilo que é seguro. Eles não se acomodam, são pessoas que não se acomodam. Eles precisam experimentar a euforia de ver um Deus milagroso manifestar-se de forma milagrosa. São pessoas inquietas e que estão ali para lutar, e que Deus move elas nesse sentido, né? Não sei se vocês conhecem pessoas assim. Eu me lembrei de várias quando eu estava fazendo. E graças a Deus, né? Porque Deus também usa essas pessoas. E aí, gente, que práticas espirituais estariam né, envolvidos aí para quem se identifica dessa forma? A prática da justiça. Como que seria essa prática da justiça? Ser responsável, né, naquilo que você faz. Você pode aplicar isso de uma maneira pessoal. Apoiar causas justas. Prover aos pobres, aos necessitados, né? Às vezes são pessoas que vão estar mais envolvidas em ações sociais também. Olha um exemplo de ativismo cristão, né? Negar-se a comprar produtos de empresas que se aproveitam dos pobres. Existe isso, né? Empresas que às vezes usam até o trabalho escravo. E uma pessoa que é ativista, ela vai levar isso muito a sério. Às vezes a gente nem pensa nisso, né? Agora, uma pessoa que já tem um coração mais inclinado a isso, vai levar isso a sério e vai até tomar algumas decisões, né, na sua vida por causa disso. Outra maneira também é a caminhada de oração, mais uma vez. Você pode, né, interceder pelo seu bairro, né, aquilo que te incomoda, que você vê, a injustiça que existe ali, você pode, enquanto está andando, ou no seu bairro, ou no seu trabalho, ou no seu campus, né, você pode aproveitar e orar. Eu me lembro de uma amiga que ela é ativista, e aonde ela gosta muito de viajar. Aonde ela vai, ela sempre dá um jeito de orar por lugares estratégicos, né? E aí teve uma vez que ela foi na sede da ONU, e ela orou lá, pela sede da ONU, passou pisando, né, falando, Deus, o Senhor está aqui, e orou para aquelas pessoas. Acho que Brasília, né, quando a gente vai em Brasília, é uma ótima oportunidade. A gente esteve lá, quem estava com a Crucão. Então, passando, né, às vezes por aqueles prédios, pedindo a Deus pelos nossos governantes. Enfim, é uma maneira, né, do ativista estar também dependendo de Deus, né, em relação àquilo que tem inquietado seu coração. E a intercessão, a oração de intercessão, né, o clamor pelos outros, enfim. Isso também é outra prática. Ok, vamos indo agora. Olha, a Vanice fez um comentário aqui, que a ABU tem um ministério que luta por coisas como saneamento básico em regiões carentes. Poxa, que legal, Vanice, eu não sabia disso.
Não sabia dessa ação específica, né, da ABU. Interessante. E aí, gente, temos a seguir, né, indo já para o sexto, são 9. Indo para o sexto, nós temos os cuidadores. Os cuidadores é como se fosse, talvez lembra um pouco os ativistas, mas os ativistas, eles estão, talvez, olhando mais o todo, né? E os cuidadores é uma relação mais, assim, individual, né? Com as pessoas que estão ali, perto de você. Cuidadores, amar a Deus amando os demais. Para os cuidadores, os atos de misericórdia são uma forma muito prática de mostrar o seu amor a Deus, por Deus e também de crescer nesse amor. Os cuidadores, eles podem escutar a Deus mais claramente quando cuidam de alguém do que quando se sentam em silêncio a orar. Isso é legal para a gente levar em consideração, porque às vezes a gente pensa que porque para a gente faz todo sentido sentar em silêncio a orar, a gente acha que todo mundo tem que fazer a mesma coisa, né? Ou a gente pode cair no erro de julgar o nosso irmão, de pensar, olha, ele não faz isso, como é que ele é crente, né? Mas às vezes se trata de uma diferença, né, que existe e que existem outras maneiras que essa pessoa está se conectando com Deus, né? Os cuidadores têm descoberto que uma das formas mais profundas em que podem amar a Deus é amando os demais. Para os cuidadores, cuidar não é uma tarefa, e sim uma forma de adoração. Que bonito, né? Eu achei bem lindo isso aqui. E aí, práticas espirituais dos cuidadores. O serviço, né? Eles são pessoas que naturalmente vão querer servir ao próximo. Então, servindo recurso, tempo, influência, experiência, enfim. Isso pode incluir o quê? Às vezes, servir pessoas que estão necessitadas, né? Por exemplo, sem tetos, adotar um preso, ajudar um amigo a superar uma crise pessoal, né? Às vezes vai ser uma ajuda, um apoio emocional também para alguém. Enfim, gente, tem muitas maneiras de servir, né? Se a gente olhar aí perto da gente, a gente já vai encontrar várias formas, né? Olha outra maneira aqui, cuidar de filhos de pais cansados. Ou, às vezes, a pessoa que acabou de ter bebê, você dá um auxílio ali, né? Para aquela mãe. Enfim, tem muitas maneiras de servir. E o cuidador, ele vai estar buscando isso, né? Ele vai ver essas oportunidades. Oh, ele está se voluntariando, para receber. Os cuidadores, eles vão enxergar essas oportunidades, né? Para fazer isso, né? E isso vai ajudá-los a se conectar com Deus. Eles vão se sentir, assim, próximos de Deus enquanto estão cuidando das pessoas. Outra forma é a hospitalidade, né? Receber pessoas na sua casa. Isso é uma maneira de cuidar. Ah, olha ali. Fofinha, a nossa Olga. Então, a Olga está aprendendo já, né, Elias? Às vezes, uma tutoria, uma mentoria, né? Você cuidar de alguém através do discipulado, né? Isso também. E é isso. Vamos passar para o próximo. Não sei se alguém se identificou com o cuidador. Alguém aqui se identificou com o cuidador? Matheus? Ah, legal, Matheus. O meu foi o segundo, cuidador e contemplativo. Legal, Miriam. Então, 2 cuidadores aqui no grupo. Eu também, porque teve a enchente aqui do Rio Grande do Sul e teve uma família, um casal, né, da minha igreja que ficou aqui em casa hospedado, né? Vocês hospedaram eles. A gente recebeu. Que legal, Luiz. É isso, gente. Essa é a beleza, né? É ver que, olha só, no nosso grupo a gente já tem vários tipos diferentes, né? E como Deus usa tudo isso para que a gente o conheça, né? Porque esse amar a Deus é também em comunidade, né? É dentro da comunidade também que a gente vai estar amando a Deus. Todos nós juntos, né? O próximo, gente, é o entusiasta. Entusiasta. Amar a Deus com mistério e celebração. Também conheço algumas pessoas que se encaixam nesse perfil perfeitamente. Os entusiastas, eles desfrutam de uma forma celebrativa de adoração, assim como de muitas das formas de fé mais sobrenaturais. As pessoas com este temperamento espiritual gostam de se deixar levar e experimentam a Deus com o princípio da emoção e do assombro, né? De se encantar, se maravilhar, né? Com a grandeza de Deus. Os entusiastas anseiam
preservar o mistério da fé. Entendem que há certas coisas sobre Deus e sobre o cristianismo que simplesmente não podemos compreender por completo. Estão abertos ao mundo espiritual e creem em um Deus poderoso e que age. Né? Então, esses são os entusiastas. E talvez são aquelas pessoas que no nosso culto, né, quando a gente está lá nos momentos de culto, vão expressar também mais, né, a empolgação deles, como o próprio nome diz, o entusiasmo deles com Deus também, né, que se identificam muito nessa maneira de adorar a Deus. Então, algumas práticas espirituais, a celebração também, oração conversacional, né, falar com Deus, ouvir Deus, né, buscar ouvir a voz de Deus, orar espontaneamente também. Né, às vezes você está conversando com alguém e você pensar, vamos orar sobre isso, vamos orar agora. Isso seria algo que o entusiasta ele vai fazer de uma maneira muito natural, né? Ele vai aproveitar oportunidades não planejadas para orar. Ele vai, vamos orar agora, vamos pedir por isso, enfim. Adoração, enfim, é isso. Esse é o entusiasta. Alguém aqui se identificou com entusiasta? Nosso grupo? Não? Vanice, é verdade, Vanice, você tinha falado que você se identificou, eu tinha me esquecido, você falou, verdade. Isso mesmo. E o oitavo, penúltimo, né, é o contemplativo. Contemplativo, amar a Deus através da adoração. O contemplativo, ele busca realizar a primeira obra de adorar a Deus. E Deus é conhecido e descrito como o esposo celestial em quem se encontra todo o deleite do contemplativo. Enquanto alguns buscam servir ao Senhor, outros buscam celebrá-lo e outros buscam explicá-lo. O contemplativo, ele busca olhar com amor o rosto de Deus e ser pego em êxtase, na experiência do amor. Então, é algo também bem emotivo, que envolve muitas emoções, só que são as emoções mais internas, né? É algo mais interno, o contemplativo. Diferente do entusiasta que, né, ele expressa isso, né? Então, olha, não se quer mais nada além de privacidade e tranquilidade para contemplar o rosto do seu amante celestial e entregar-se por completo a Deus. Então, tem a ver com isso aí, o contemplativo, né? De uma maneira intensa, né? Está conectado com Deus, mas também é algo que a pessoa faz internamente, no seu momento aí com Deus, no seu momento a sós. E aí tem alguns exemplos também de práticas espirituais, dos contemplativos, oração de alento, ou a ideia de repetir algumas frases, que são frases, assim, de orações, e que ajudam, ou podem ser de textos bíblicos, né? E que ajudam essa pessoa a se concentrar, a não se distrair, e naquele momento ali de contemplação, né, de solitude, ela realmente meditar de uma forma profunda, né? Sobre, por exemplo, sobre o amor de Deus, ou sobre o perdão de Deus, né? E como se você estivesse ali digerindo aquilo, né? É isso que é o contemplativo. Deixa eu ver aqui, a solitude é outra prática, né? Enfim, ele parece bastante também, eu acho que tem várias coisas em comum com a seta, né? E por fim, gente, o nono, seguir perfis de Insta com fases profundas. Pode ser que os contemplativos façam isso também. E por último, não menos importante, só está aqui na ordem que foi colocado, né? A gente tem os intelectuais. E talvez, quando eu estava vendo aqui, eu pensei, de repente tem muitos acadêmicos que podem se identificar com esse tipo aqui, né? Com os intelectuais. Os intelectuais, né? Se trata de amar a Deus com a mente, né? Você ser estimulado através da sua mente, do seu pensamento, de leituras, né? Que vão te ajudar a fazer descobertas, né? Sobre quem Deus é, sobre a palavra de Deus, a ir mais fundo ali nas descobertas de quem Deus é. Isso é algo que move o intelectual. Os intelectuais, eles percebem que para crescer em Cristo, eles necessitam que a sua mente se estimule com as escrituras e com outros materiais de leitura e atividades intelectuais. Eles necessitam ser desafiados.
se não estão aprendendo coisas novas acerca de Deus, então a sua relação com ele parece estancada. Os intelectuais nos lembram do alto chamado de amar a Deus com a mente, né? Que a gente deve amar a Deus com a nossa mente também. Então, algumas práticas, né, que vão estar aí bem relacionadas aos intelectuais. O estudo bíblico, né? Estudar a Bíblia realmente com profundidade, né? Às vezes até buscar comentários, né? Materiais de apoio que vão te fazer ter uma compreensão ainda maior, né? Do texto bíblico. A memorização, né? A memorização de textos bíblicos. Isso é ótimo, tá vendo? Não é porque você não se identifica que você não pode usar as práticas do outro. Porque a memorização é uma bênção, é algo que todo mundo deveria fazer, tentar buscar em alguma medida, né? Então, memorizar as escrituras, poemas, hinos, né? E tentar fazer disso um hábito, né? Às vezes, se você quer memorizar um texto maior, você vai ficar repetindo ou vários dias ou uma temporada da sua vida, né? Você pode ter um objetivo. Eu quero memorizar o Salmo 119. É um desafio. E talvez para o intelectual ele vai achar isso muito legal, esse desafio, né? Então, você vai passar uma temporada aí, não sei quanto tempo, mas você vai estar lá repetindo. Todos os dias você vai separar um tempinho para memorizar até que você conquiste aquele desafio. E, com certeza, isso vai ser uma grande bênção, né? Porque, enfim, cada vez que a gente está repetindo aquele texto, coisas novas, né, vêm para o nosso entendimento. Enfim, a memorização é uma prática, né, que tem a ver aí com intelectual. E o testemunho também, né, que é contar a diferença que Jesus fez na sua vida. Então, você poder expressar, poxa, olha, foi assim que eu conheci Jesus, né, foi assim que era a minha vida antes, né, a gente conhece bem essa prática, né, do testemunho pessoal, como era antes, como foi que eu encontrei Jesus, como é agora, as diferenças que Jesus fez para mim. Isso também pode ser uma forma que faz parte aí do intelectual. E que talvez, né, vamos lá, alguém aqui se identificou com o intelectual? Nelber, Elias, não foi o meu ponto mais alto, Andréia fez um coraçãozinho. A Irlane, fala, Irlane, pode falar. Ou não? Você queria falar, Irlane? Será que o microfone dela está impedido, Nelber? Sei. Ela estava só dizendo que se identifica, né, Irlane? Entendi. Desculpa, Irlane. Andréia, você está dizendo que se identifica ou você quer falar? Não, tinha me identificado só com o coraçãozinho, mas essa questão de memorização de versículo, isso eu aprendi muito com a minha mãe, e foi bom, assim, que, por exemplo, eu lembro que criança eu memorizei versículos que na época não faziam muito sentido para mim, assim, né? E aí eu lembro quando eu já estava morando longe dos meus pais, e aí nunca, assim, na época de vestibular, foi tão bom lembrar daquele, e a paz de Deus que excede a todo entendimento, assim, versículos que na época que eu memorizei não faziam, né, criança, né, hoje em dia as crianças têm ansiedade, né, mas na nossa época de infância não tinha, assim, esse sofrimento todo, e na hora que eu mais precisei, os versículos vinham à mente, assim, como que a palavra de Deus é, assim, tremenda, né. E aí eu lembro que eu só sabia versículos, né, assim, isolados. E a minha avó, ela falava o Salmo 23. E aí eu falei, não, eu também preciso memorizar o Salmo 23. Não cheguei nesse nível do 119, não. Mas com a minha filha, eu falo, assim, e é bonitinho que às vezes em casa a gente, falando alguma coisa, ela, mamãe, isso é igual aquela versículo, essa palavra me lembra tal coisa, assim, por exemplo, um monte, eleva meus olhos para o monte. Eu falei, gente, graças a Deus, né, assim, é tão bom você ver. Então, acho que o que eu mais me identifico é essa. Eu aprendi com a minha mãe, estou passando para minha filha, e a minha avó, que, assim, foi católica a vida toda, foi só aceitar Jesus já quase falecendo, mas o exemplo dela, né, recitando o Salmo 23, eu achava tão bonitinho, e agora minha filha também já faz, então acho que isso vai gerações também, né, então a palavra de Deus não volta vazia, né. Verdade. Verdade.
A Andrea estava falando, eu lembrei que na adolescência, o Vanderlei, Carol, lembra do Vanderlei? De Fortaleza? Baixinho. Uhum. Ele fez, me convidou, né, para fazer uma espécie de jogo, né, nesse sentido, de decorar pelo menos 100 versículos, né? Aí ficamos os dois, né, durante um tempo, aí depois a gente tinha que recitar um para o outro, né? Isso foi 15, 16 anos, porque foi na escola técnica, não foi nem na faculdade, foi mais ou menos 15, 16 anos. E os versículos eu lembro uma boa parte até hoje, daquele tempo, né? Então, é realmente uma prática maravilhosa. Preciso retomá-la até. Eu acho que o nosso uso da tecnologia hoje talvez tenha nos inibido um pouco nesse sentido, né? Uhum. E agora está muito fácil, você procura rapidinho, então acho que fica, digamos, às vezes você não sente tanta necessidade, não, mas é um negócio maravilhoso, né? Sim. Bom, eu acho que na pandemia, eu me reuni com alguns amigos de vários lugares do Brasil para a gente estudar a Bíblia, assim, né? Versículo por versículo, né? Estudar, fazer a hermenêutica, E aí foi muito bom, assim, né? Nesse tempo de 2020, 2021. E aí cada dia, era diário, era todo dia. Não tinha muita coisa para fazer fora de casa, né? Então, de cada dia, cada pessoa ficava responsável por um versículo para a gente fazer essa exposição, né? E foi muito bom, assim, a gente conseguiu se aprofundar muito, conseguiu se fortalecer muito, assim, nesse período, assim. A gente estudou várias coisas, todas as cartas de Paulo, a gente estudou, foi bem intencional, assim, né, nesses estudos. Depois, cada um foi seguir as suas vidas, porque voltou na normalidade, assim, mas foi essencial, assim, para mim, esse período, assim, de estudar, se aprofundar junto com esses amigos, assim. Legal, Irias. Você quer falar, Andréia? Eu de novo, né? Mas é interessante que, assim, por exemplo, quando a gente aproveita mente de criança, né, que tá mais fresca, que o irmão falou, né, depois eu lembro. Então, gente, como é um terreno fértil, né? E quando a gente é pai, mãe, assim, acho que a gente é mais desafiado, né? Por exemplo, eu sempre achava difícil saber todos os frutos do Espírito Santo. Aí, quando minha filha era bebê, eu punha uma musiquinha para cantar para ela dormir, memorizei para ensinar para ela. Então, hoje em dia ainda tem os recursos das músicas, né? Meu pai fez a gente memorizar os livros da Bíblia sem musiquinha. Hoje em dia tem musiquinha, né? Só que eu acho que uma coisa que está se perdendo muito é que quando eu era criança tinha muito assim desafios de estudar a Bíblia e ter perguntas, né? Assim, isso, as apresentações da final de ano, Natal, era muito mais falada, assim, muito mais texto. Hoje em dia o pessoal quer fazer um musical e mal lembra, às vezes, de colocar uma música, ó, um versículo, né? Tipo, tá mais preocupado com a música, a decoração, E os versículos, eu gente, teve um congresso Kids na minha igreja, eu até falei para o marido, falei, nossa, eu vou ter que tentar ver que estratégia que eu uso, porque quero o congresso todo mais preocupado no entretenimento, assim, de colocar brinquedos para as crianças amaram, né? Brinquedo, comida, gincana, mas o versículo todo foi um versículo. Eu falei, gente, um dia e meio para as crianças que estão com memória boa, um versículo. A minha filha, ela sabia as histórias da Bíblia, mas quando tinha, por exemplo, alguma coisa de pergunta e resposta, ela não tinha aquela rapidez em responder. Eu falei, não, filha, se você sabe a história, eu comecei às vezes a colocar uns quiz bíblico para ela ir vendo, né? Porque eu falei, gente, se a gente não aproveitar agora, que tá com a cabeça fresquinha, na infância, né? Que não tem assim, tem as obrigações, mas não é aquela cobrança, né? Que tem a mente boa a hora que tiver na faculdade, né? Com um monte de trabalho para fazer, TCC para pensar, ou profissional, aí que a gente perdeu uma fase tão boa e produtiva, né, deles, assim. Então, acho que estão se perdendo, acho que essa facilidade mesmo, ou muito enfeite, né, todo mundo quer fazer um musical mais bonito, tá perdendo um pouco a essência, né, infelizmente.
Interessante, Andréia. A melhor estratégia é você entrar no ministério infantil. Não, e na outra igreja eu era, nessa eu tô meio de auxiliar. Aí meu esposo até falou, amor, então será que Deus não tá te desafiando? É, Acho que eu vou ter que sair do auxiliar e voltar pra tia oficial, né? Vanice, você quer falar, Vanice? Você levantou a mão, né? Isso, né? Só que a gente tem um modelo educacional no nosso país que vê a memorização com maus olhos, né? A ideia é que a memorização é uma coisa antiga, não tem reflexão envolvida, então você não tem que decorar, você tem que entender. Só que esse entendimento, na verdade, não chega se você não passar por essa fase da memorização, que é uma forma de você aprender o conhecimento. Eu estava estudando para uma prova de professor, vai acontecer agora, dia 26, professor do ensino médio. E o que mais eu vejo nas aulas é isso, é essa leitura muito negativa da educação clássica, que uma das bases da educação clássica é a memorização. Então, assim, é você nadar contra a corrente, porque é muito triste a gente saber que todo conhecimento está no celular, mas não está na nossa mente para quando a gente precisar. Uhum. Eu vejo isso na igreja também, quando a gente vai cantar. Eu dei uma parada agora, né, mas eu participei de grupo de louvor desde a minha infância. As pessoas não lembram mais as músicas decoradas. Elas se acostumaram a ver a letra no data show. Não tem a letra no data show, elas não sabem cantar sozinhas. É nadar contra a corrente, né? Entender que a gente precisa se apropriar mesmo do conhecimento das coisas, para na hora que a gente precisar, a gente ter isso disponível. Sim, é verdade, Vani. E eu acho que até a proposta, né, essa proposta do desconectar é uma proposta lá para o naturalista, mas eu acho que é para todos, né? A gente precisa criar alguns hábitos mesmo que nos ajudem a sermos diferentes, né? Que seja qual for o nosso estilo, essa relação da gente aí com a tecnologia precisa também, né, ser avaliada, né? A gente tem que ter discernimento, né, na maneira como a gente... Matheus, você está com a mão levantada, né? Eu concordo muito contigo, Carol, quando tu falou que o pessoal meio acadêmico normalmente vê essa parte do intelectual um pouco mais aflorado, né? Eu concordo com isso. Apesar de que não foi o que deu 6 no meu, mas deu 5. E assim, eu já vi em meio universitário, realmente, até com pessoas assim, que não professam propriamente a fé cristã, né? Mas que tinham algumas dúvidas, por exemplo, eu participei, inclusive, de um grupo de colegas, amigos, em que um deles era cristão, assim como eu, e teve uma pegada muito interessante, que algumas pessoas estavam falando acerca de meditação, né? E ele perguntou, a meditação é um princípio cristão, né? E a gente foi pegar na Bíblia todas as partes, é uma metodologia de estudo bíblico, todos os versículos que tinham a palavra meditar, ou tinham a raiz linguística assim que fosse semelhante. E aí, eu gostei muito, inclusive é muito legal as discussões que teve nesse grupo, inclusive das pessoas não cristãs que se propuseram a fazer isso, foi muito interessante. E eu acabei fazendo isso com algumas outras disciplinas, por exemplo, toda vez que aparece a palavra oração nos evangelhos, ou toda vez que aparece a palavra jejum na Bíblia, né? E foi muito interessante mesmo. Legal, Matheus. Eu acho que é aquilo, gente, né? Lembrando do versículo que eu compartilhei no começo, né? Que a gente deve amar a Deus de todo o coração, de toda a nossa alma, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Eu até pensei, poxa, eu podia ter estudado mais esse versículo, mas isso exigiria mais tempo. O que significa isso, né? Seria um bom estudo aí para os intelectuais. O que significa isso? E eu entendo que é com todo o nosso ser, né? Com tudo que Deus nos fez, e aí levar em consideração, né? Porque eu acho que uma coisa boa também para pensar, se você tem a tendência mais para ser o intelectual, é lembrar que tem outras dimensões aí do seu ser que também precisam, né? Você precisa amar a Deus também, nesses outros sentidos que a gente está vendo aqui, né? Mas, claro, que é algo que te ajuda, né, a estar mais perto de Deus, a se conectar com Ele, é muito proveitoso, sim, a gente memorizar, a gente estudar a Bíblia,
Nossa, isso aí é maravilhoso. E entender que pode ser diferente para os outros irmãos, né? Fala, Andréia. Agora já tá falando demais, né? Acho que dá dando... Isso. Para mim, acho que o exemplo, assim, um dos personagens bíblicos, né, que eu mais gosto é o Daniel. E eu falo assim, gente, e Deus capacitou ele em toda sorte de sabedoria, de conhecimento. Então é um cara assim exemplar, né? Então eu falo, eu tô bem longe dele, mas eu queria ser um pouco mais parecida com o Daniel, assim. Agora é interessante essa parte de que tudo tem na Bíblia. O Matheus vai saber de quem eu estou falando. Tem um professor aqui que ele é ateu declarado, professor André Normandi. Aqueles assim que defende o aborto. Que tá. Aí um dia ele falando um negócio, eu falei, pois é, isso tem na Bíblia, né? Aí ele, tá. Aí ele falou outra coisa. Então, isso também a Bíblia fala, assim, porque ele estava falando assim, porque a gente, às vezes a gente vai confiar nas pessoas. Eu falei, pois é, eu sei que você não gosta, mas a Bíblia fala, né? Maldito o homem que confia no próprio homem. Aí chegou uma hora que ele falou, tipo, deu a entender assim, tipo, tá chato, né? Tá chato. Porque, no final das contas, a Bíblia tem explicação para todas as coisas, assim, né? Tinha até um amigo que falava assim, eu tive um amigo que estava desviando, né? E eu todo empolgado, assim, nossa, você viu que a Bíblia tem isso? Ele, tudo tem na Bíblia, tudo tem. Eu falei, gente, eu toda empolgada falando assim, não, realmente, todas as explicações que você precisa tem na Bíblia. E ele vendo com um lado, como ele já estava um pezinho no mundo, assim, né? Ele vendo isso como um lado negativo, assim, mas, poxa, assim, né? Cansa, né? Você falar que tudo tem na Bíblia, mas tudo tem na Bíblia, né? Então, esse lado de usar a mente para o racional também para justificar, né, explicar a fé, isso é muito válido, né? Agora os ateus que detestam, né? Aí se a gente insistir, fica sendo chato, né? Qual o nome desse professor mesmo que vocês falaram? André Normandi. Ele André. Não, o Matheus já teve aula com ele. Ele é um Querido. polêmico, né? Vou dar um Querido. Super homenageado em todos os ele, viu, filmes da gente? medicina. Orem. Não, e eu fico de cara, assim, no meu setor, porque tem, que dá embriologia, esse professor, mais dois, assim, que também tem um lado, não declaradamente ateu como o André, mas eles... E aqueles professores, gente, como que a pessoa dá aula de embrio, é ateu, defende aborto, eu falo assim... Poxa, é totalmente. E aí eu termino minhas aulas de embrio colocando o Salmo 139. Eu falo, olha, gente, isso foi escrito há muito tempo atrás, fala em embriologia e resume tudo que a gente fala. Porque a gente está estudando há quantos anos a embriologia e quanto que ainda a gente não sabe, né? Tal ciência é maravilhosa mesmo, assim, né? A gente não está nem perto de descobrir. E a Bíblia já falava, falou, esse texto foi escrito quando, gente? Num contexto e já fala de embriologia, né? Então, até as bases científicas, né? O conhecimento acadêmico também tem fundamento bíblico, né? Então, falta só a pessoa nega por falta de conhecimento mesmo, né? Sim, é verdade. Queridos, eu creio que é o que temos, né, para hoje, que a gente vai agora concluir o nosso tempo. Não sei se tem mais algum comentário, mas vocês vão receber, né, depois o... Carol, alguns Oi. avisos que coloquei a avaliação aqui, tá? Tá bom. Tá legal, gente. Aí tá um link de avaliação. E depois vocês vão receber por e-mail esse texto, né, que eu me baseei para falar um pouco de qual disciplina, né, e quais práticas espirituais combinam com aquele temperamento ou estilo. Mas eu queria que a gente orasse, né? Como eu falei, eu vou dar uma de entusiasta. Eu gosto bastante desse. Não é o meu mais forte, mas eu gosto. E eu acho que a gente pode aproveitar e orar por esse professor, né? E, tem 2 alunos, pelo menos, que estão aqui. Então, eu já acho que Deus já está cercando ele. Fala, Nelber. Eu queria só reforçar coisas que até a Carol já pontuou também, mas só reforçar 3 pontos que achou bom, né? Assim, aproveitou a gente tá bem atento. Primeiro é que entender esses perfis, né? Estou chamando assim perfis, não sei nem se seria a melhor palavra, mas sim, é interessante também para entender o outro, né? Entender melhor
os outros, né? Às vezes a gente tem, às vezes não, é a nossa tendência a gente querer que todo mundo se adeque ao nosso modo de ser e de pensar, né? Então, assim, é uma forma de... Deus, de fato, nos criou diferentes, né? E tem formas diferentes de se conectar, né? Mais profundamente conosco, nós com Ele, né? Então, é interessante pensar isso, né? Isso nos ajuda a entender até também, até aceitar melhor outros irmãos, outras denominações também, diferentes da nossa, outras tradições cristãs, né? Então, isso é interessante, né? E outra coisa também é que a gente não precisa se acomodar também, né? A Carol estava falando assim sobre meios que pessoas com um determinado perfil, né, podem se conhecer melhor, entender melhor, né, a respeito de si mesmo, e dessa forma também buscar métodos, não sei, né, práticas, acho que a melhor palavra seria práticas, para se conectar melhor com Deus também, para fortalecer seu relacionamento com Deus, né? Isso é ótimo. Porém, a gente, Carol até colocou já de outras formas, né? A gente não deve se acomodar e deve, na verdade, buscar inspiração também nos outros, que são diferentes, né? Por exemplo, Carol estava falando aqui sobre o ativista, né? O ativista, acho que a gente às vezes até pensa, por exemplo, pessoas como eu, né? Às vezes pensa até de forma antipática. Mas, assim, tipo, eu não gosto de muita exposição e o ativista expõe. Mas eu fico pensando, o que seria do mundo sem os ativistas? Né? O que seria da igreja? O que seria da missão sem os ativistas também, né? Então, assim, e às vezes o ativista precisa ser eu. Né? Então, assim, a gente precisa se inspirar também nos outros, porque às vezes pode ser que seja a sua vez de encarnar um pouco aquele outro perfil daquela outra pessoa, né? Então, por último, né, a questão também que eu acredito que esse perfil ele também é meio dinâmico, né? Eu acredito que deva haver aqueles que a gente pontuou mais, né, que representem melhor, né, nossas características, vão estar conosco a vida toda. Mas talvez isso alterne um pouco. Ou até talvez em algum momento você apareça um que era subrepresentado ali, começa a se destacar mais também, dependendo da época da vida e das fases. Eu tenho essa impressão, né, Carol? Não sei se eu estou falando besteira, né? Sim. Então, só para dizer que talvez, para um determinado momento, você possa, assim, não precisa se prender tanto. Ah, mas é porque eu sou assim, isso aqui, né? Entende? Às vezes pode ser que Deus esteja ali chamando também para fazer as coisas de um modo diferente também, né? Sim, e às vezes só da gente ler, né, os outros, talvez isso te desperte, assim, poxa, que interessante, né? Eu quero experimentar um pouco disso também na minha vida, né? Então, saber também um pouco dos outros pode nos incentivar nesse sentido também. Isso aí. Então tá, gente, olha, eu quero agradecer, né, por vocês estarem aqui nessa sexta-noite. E eu queria orar para a gente concluir o nosso tempo. E aí lembrar do professor. Vou perguntar de novo qual é o nome dele mesmo, gente? André Normando. André Mas Normando. pode orar por todos. Normande, vou escrever no perfil. Mas pode orar porque tem outros lá também. Né? É um setor muito abençoado, meu. Então tá bom, vamos orar. Mas eu também tive, gente, um professor de biologia que também era a favor do aborto, assim, era terrível. E tinha outra que era extremamente a favor, era contra o aborto, né? As duas tinha um embate, era engraçado também. Mas é engraçado, como disciplina de biologia tem uma pessoa que, né? Enfim, é paradoxal, mas enfim. Não, toda semana de planejamento que começa do meu instituto, é assim, eu tenho que meio que abstrair, porque chega uma chatice, assim, deles falarem, não, porque a gente tem que pegar mais firme com esses alunos, não dá para acreditar que chega aluno aqui no nível universitário ainda acreditando no criacionismo, assim, é sempre uma tiração de sarro, assim,
Tipo, é a semana do planejamento, quando começa a abrir para essa discussão, sabe o que é? Uma preguiça. E aí, sinceramente, eu posso até gostar desse lado dos versículos, mas, por exemplo, defender o criacionismo para quem acredita no evolucionismo, assim, sabe? Eu tenho uma certa preguiça de. Não, tipo, você fica aí com as suas razões e também não vou ficar debatendo. Porque quando a pessoa está muito convincente, assim, do que ela acredita, aí às vezes não dá essa abertura, né? Você só vai começar uma discussão e só fica chato, assim, né? É uma benção, né? Meio acadêmico é uma benção, né? Então tá, gente, vou orar aqui. Deus, eu te agradeço por essa chance que a gente teve de fazer esse webinário, de conversarmos, né, sobre a nossa conexão com o Senhor e como é bonito ver a maneira como o Senhor nos criou, né, de maneiras diferentes e tantas maneiras, Deus, que o Senhor permite que a gente se conecte contigo, né? Então, nos ajuda, Senhor, a obedecermos esse mandamento de amar o Senhor. Tem misericórdia de nós, ajuda-nos na maneira como usamos o nosso tempo, né, para que a gente possa priorizar o Senhor, Deus, na nossa vida e que isso se reflita, né, na nossa agenda também. E eu oro por esse professor, o Normande, peço para que o Senhor tenha misericórdia de sua vida, que ele tenha chance, Deus, de conhecer o Senhor, que o Senhor se revele a ele, não só ele, mas outros ali daquele departamento também. Amém. Olho por essa realidade da vida acadêmica, a dinâmica, né, de sempre ter um volume tão grande de trabalhos, mas que isso não venha impedir nenhum dos meus irmãos, Pai, de estar com o Senhor, de ver o Senhor ali no meio de tudo isso, Pai, que isso não os impeça de forma alguma. É o que eu te peço, Pai, abençoa o restante da nossa noite, em nome de Jesus. Amém. 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 E vai ter um registro. Então, gente, a gente quer agradecer. Opa, a Vanessa ali ainda quer falar alguma coisa, pode falar. Queria só dizer para André o seguinte, André. Enquanto a gente estava orando, eu estava lembrando que você falou, né, sobre a dificuldade de defender o criacionismo, que a pessoa tem muitas certezas, né? Ora ao Senhor pedindo uma oportunidade para conversar com esse professor. Porque a oportunidade de Deus, ela pode vir de diversas formas. Pode ser através de um assunto pessoal, que ele comente, né, na aula, ou quando não tiverem todos os alunos, tiver só você e ele. Pede ao Senhor para te dar uma oportunidade, para você poder evangelizar o professor. Porque aí o Senhor vai preparar o momento e o coração dele vai estar aberto para poder ouvir. Aí eu tenho que ter fé, viu, irmã? Porque às vezes eu tô naquela assim, de vendo. Por exemplo, esse professor mesmo que eu falei, ele tem uma doença, né? Que ele até fala assim, aí às vezes ele tem algumas crises, né? Então ele já teve problemas sérios mesmo de saúde. E aí um dia eu falei para ele, olha, eu sei que você não acredita, mas que Deus te abençoe, que Deus te cure. E aí sempre vem uma resposta meio sarcástica, assim, sabe? Tipo, eu agradeço, mas, né, assim, tipo, então é um meio que todo mundo aí sabe, né, assim, o meio acadêmico, como é desafiador, né? Tinha até uma pastora que ela falava que a gente tem que eu nem sei, acho que ainda tem que aprender muito dessas estratégias mesmo, porque às vezes com aluno você consegue ter mais abertura, mas com docente, quando a pessoa começa, acho que a achar que já tem os seus saberes consolidados, assim, né, que não é moldado, vai ficando mais fechado, né, para abrir. Então, só o Espírito Santo mesmo para convencer o homem e nos dar a estratégia certa de falar sem aproximando, né, e não afastando mais, assim. É isso mesmo, assim, as pessoas que a gente costuma dizer que são difíceis, né? A gente deve lembrar que, assim, são difíceis para nós, né? Verdade. Mas lembrando, a gente nesse dia estava lendo sobre justamente o livro de Daniel, né? E vendo ali o que Deus fez com Nabucodonosor, né?
É interessante que eu nunca tinha parado para refletir, embora já tivesse lido várias vezes, né? Como Nabucodonosor acabou entrando como um dos autores da Bíblia, né? Porque ele escreveu com a poesia, né? Ali falando sobre a grandeza de Deus, né? Então, assim, Deus sabe como proceder, né? Para Deus não há impossíveis, né? Então, é questão mesmo da gente não desistir, né? Não desistir das pessoas, continuar orando e estar atento, né? E não necessariamente Deus vai usar a gente, né? Pode usar outros, pode usar circunstâncias, não sei, mas é certo que a gente não deve... a gente aprende bem na cru, né? A gente não deve decidir pelas pessoas. Verdade. Pois, gente, a gente poderia passar horas, né? Mas aqui todo mundo tem seus compromissos, né? Então a gente precisa finalizar. Vai tirar algum print, né, Albert? Sim. E eu quero reforçar aqui o agradecimento, né, a todos, a presença de todos, né? A Carolzinha também por ter se debruçado aí, se preparado, né? Sempre traz as coisas de uma forma bem assim, de Deus mesmo, né? Dinâmica, e sempre assim tem alcançado, né? O seu objetivo nosso tem alcançado o coração da gente, né? Então agradecemos muito a Carolzinha também, né? Ao Senhor e vamos já oramos, não foi? Para encerrar. Então vamos aqui. A Elber quer falar, Elber? A Elber quer falar, só não quero falar, não. Você quer falar, não? Você está falando já. Não, eu não consegui interagir como eu gostaria, estava com as meninas. As meninas aqui são um desafio. Oi, Elber. Mais do que justificado. A turminha de Carol, as crianças do grupo já estão todas dormindo, só vocês estão aqui ainda zoando. Estão deitados. A minha também é da Night. Ela... Da Night? Acordou 8 da manhã, né, também. Vai. A minha estava participando das reuniões de oração, é porque hoje teve o Simpete, ela brincou muito lá, e aí a canseira voltou, né? Voltou dormindo. Eu não estou conseguindo, não, tirar aqui o print. Vamos tirar o print. Agora vai dar. Vamos tirar. Alguém vai aparecer? Luiz. Vai. Alguém vai ligar a câmera ainda? Tirei. Eita. Opa, acho que apareceu a Miriam. No Canadá, tá onde, Miriam? Isso. Já tá no Brasil, Miriam?